Rafael Paiva com cerol fininho. O técnico interino até o momento do Vasco da Gama cortou mais alguns nomes da lista de relacionados para esse jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo dentro do nosso Caldeirão de São Januário. Jogo importante, jogo decisivo, jogo que pode trazer uma grande tranquilidade para o Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. E é claro, aqui neste Boa Noite Gigante iremos trazer aí a você, torcedor vascaíno, todos os detalhes dessa partida importantíssima para o Vasco, que contará, inclusive, com o retorno do nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet. Além disso, vamos falar também aqui neste Boa Noite Gigante sobre situação envolvendo o retorno dos crias. Felipe Coutinho e Souza treinam a todo o vapor, visando aí esse retorno quanto antes à nossa colina histórica. Então, boa noite gigante aí de muitas novidades, muita informação, muita notícia, que é claro você, como torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, Vascão, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo, ó? Aqui embaixo tem a palavrinha inscreva-se, onde você apertando nela, imediatamente será um inscrito do nosso canal. E qual é a importância da sua inscrição? A sua inscrição, ela fomenta o nosso crescimento, ela ajuda o nosso trabalho, ela faz com que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas. Sem a sua inscrição, o nosso canal não vai a lugar algum. Então eu conto muito com você, conto muito com o seu apoio, conto muito com a sua inscrição para fazer com que cada vez mais pessoas possam chegar aqui ao canal do Gigante Vasco. Então, com isso, né, já se inscrevam aí. Além disso, também da sua inscrição, curta o vídeo, faça com que cada vez mais pessoas tenham acesso a este Boa Noite Gigante. A sua curtida faz isso. E é claro, ativem o sininho de notificação e compartilhem o nosso canal. Show de bola, Vascão! Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, porém, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando com vocês sobre uma notícia que surgiu agora há pouco. E é só pra gente ver esse lado azarado do Vasco, né? Tem um ditado que diz que a sorte acompanha os competentes e o azar ele acompanha os incompetentes. Não quero dizer que o Vasco é um time incompetente, porque é uma palavra muito forte. Mas eu quero dizer que o Vasco é um clube azarado, e é inegável. Foi divulgado, nesses últimos dias, a tabela do Campeonato Brasileiro para as próximas rodadas. E o jogo do Internacional foi confirmado para o dia 7 de julho, no domingo às 8h30 da noite. Jogo esse que estará acontecendo no Rio Grande do Sul, na casa do Inter. O Inter é o mandante da partida. Até essa rodada, inclusive, e até a próxima rodada, que será a 13ª, o Inter vem mandando seus jogos no Rio Grande do Sul, porém longe do Beira-Rio, por conta de toda aquela tragédia que aconteceu na região do país. Porém, o dia 7 de julho, como está aparecendo aí na imagem a vocês, será marcado pelo reencontro da torcida do Internacional com o Beira-Rio. Beira-Rio, sim, meu amigo torcedor, estará sendo reaberto. O Internacional, nestas últimas horas, fez uma postagem nas suas redes sociais, cheia de emoção, inclusive, para trazer o torcedor gaúcho para esse jogo de reabertura do estádio do Beira-Rio. Então, assim, por que eu digo que o Vasco, né, é um clube azarado? Porque, olha, meu amigo torcedor, é de se esperar a pressão que estará o Beira-Rio nesse jogo que estará acontecendo no próximo dia 7 de julho. Um jogo de reabertura, um jogo que com toda certeza o Beira-Rio vai estar lotado. Inclusive, uma das frases que aparece aí nas imagens é: vamos lotar o Gigante. Então se prepara para essa pressão. Se o jogo contra o Internacional já tende a ser um jogo duro, o jogo do Inter no Rio Grande do Sul, na reabertura do Beira-Rio, meu amigo, parece até ser brincadeira o que acontece com o nosso Vasco. Mas é confiar, né? Porque o Vasco realmente vem jogando bom futebol. O torcedor tanto temia enfrentar a equipe de São Paulo em São Januário, o Vasco deu de 4 em cima do São Paulo, dentro do nosso Caldeirão. O torcedor tanto temia enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, e o Vasco foi superior ao Bahia. Talvez se não fosse, né, por aquele erro pavoroso e até difícil a gente qualificar o que ocorreu como um erro, a gente pode até julgar como algo diferente do que apenas um erro. O Vasco talvez poderia
ter vencido sim a equipe do Bahia em Salvador, dentro da Arena Fonte Nova. O Vasco foi muito superior no determinado momento ali da segunda etapa, do início, até o momento da expulsão, né? Tinha posse, tomava o controle das ações do jogo, parecia realmente ser uma equipe boa o suficiente para conseguir arrancar pontos do Bahia dentro de Salvador. Mas, como sempre, a gente já está acostumado a isso, o Vasco acabou sendo prejudicado. Quem sabe, se continuar jogando esse bom futebol, a gente não consegue vencer o Inter lá e até não consegue vencer o Botafogo aqui. Amanhã, o Vasco da Gama terá esse jogo importantíssimo contra a equipe do Botafogo. Um jogo assim muito difícil mesmo, um jogo complicado, um jogo que tem um teor decisivo para o Vasco da Gama por vários aspectos. É um jogo que é um clássico contra uma equipe que hoje está dentre os 4 melhores clubes do futebol brasileiro, dentro de São Januário. Um jogo em que o Vasco, dependendo do resultado, poderá entrar dentro da zona de classificação da Copa Conmebol Sul-Americana. Não que seja essa a nossa ambição, mas é um jogo importante para isso. Um jogo que pode afastar o Vasco da Gama desse fantasma do rebaixamento. Então, é um jogo decisivo. E hoje o Rafael Paiva treinou pela última vez a equipe do Vasco. Pela parte da tarde, ocorreu um treino no CT Moacir Barbosa, como inclusive está aparecendo aí na imagem a vocês. E foi um treino que definiu algumas situações para essa partida de amanhã, tá, meu amigo torcedor? O jogo estará acontecendo às 6h30. Neste último treino, o técnico Rafael Paiva fez muitos testes. Testes esses que dão a entender o provável time titular que vai a campo amanhã. Inclusive, muitos testes foram feitos pelos desfalques que hoje o Rafael Paiva terá para enfrentar a equipe do Botafogo. Esses desfalques são Matheus Carvalho e David, dois atletas que terão que cumprir suspensão nessa partida de amanhã contra o Botafogo. O David foi expulso, né, no jogo contra a equipe do Bahia, já o Matheus Carvalho levou o terceiro cartão amarelo. Então o técnico realmente interino, Rafael Paiva, fez vários testes, mas deixou aí para decidir qual será o time horas antes da partida. Com isso, por aquilo que nós vimos e pelo aquilo que nós sabemos, principalmente, né, do que foi treinado nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, a tendência é que pelo menos o sistema defensivo se repita, com Paulo Henrique na direita, Piton na esquerda, Maicon e João Vitor fazendo aí essa dupla de zaga. O Maicon, que é um zagueiro, inclusive, muito criticado hoje, né, pela torcida do Vasco, por ser um ponto de confiança e liderança dentro do elenco, deve permanecer no time titular. A dúvida fica no setor de meio e do ataque, tá? No meio campo, 5 jogadores disputam 3 vagas. Esses atletas são Hugo Moura, JP, Payet, Estrela e Sforza. Esses 5 jogadores disputam a trinca, né, de meio campo. O Vasco vem jogando num 4-3-3, sempre com 2 volantes, pelo menos nessas 2 partidas de Rafael Paiva, que no caso eram Matheus Carvalho e Hugo Moura. E o Estrela jogava à frente, como de fato esse camisa 10, jogador que atuava entre linhas. E para esse jogo de amanhã, como o técnico Rafael Paiva não contará com Matheus Carvalho e contará com o retorno do Payet, tá essa grande dúvida. Se o Payet voltará para o lugar de esforço do Estrela, perdendo o time titular, quem ganha a vaga, né, no lugar ali do Matheus Carvalho, se é o JP, se é o Sforza, são algumas dúvidas do técnico Rafael Paiva. A expectativa, meu amigo torcedor, por tudo que aconteceu, é que o meio-campo seja composto por Hugo Moura, JP e Payet ganhando a vaga do Estrela nesse time de amanhã contra a equipe do Botafogo. Porém, ainda há essa dúvida. Hugo Moura muito provavelmente será a única certeza, a única convicção desse time, sendo esse primeiro volante. Há essa dúvida entre JP e Sforza e também há essa dúvida entre Payet e Estrela. O sistema ofensivo também na mesma situação, tá? Como o David não entra em campo, há uma dúvida no atleta que entrará no lugar do David. Há até a possibilidade do Rafael Paiva mudar muita coisa aí nessa equipe. No caso, ter uma trinca de ataque normal, com o Adson aberto pela direita, como vem jogando, Verratti à frente, e no lugar do David poderá entrar o Ryan, que hoje é praticamente a peça de confiança, né, do Rafael Paiva ali para aquela posição, sem alterar muito as coisas. Pode entrar também o Rossi, ou Rafael Paiva pode mudar muito e botar o Piton na posição. Piton poderá entrar amanhã como uma espécie de ponta esquerda e fazer essa dupla com o Payet, que encaixou muito, né, durante todo o Campeonato Carioca. E caso o Piton entre na ponta esquerda, o Vitor Luiz entrará na lateral esquerda como titular. Então, assim, são muitas situações, são muitas mudanças, muitas coisas que Rafael Paiva treinou com esse grupo. A certeza a gente só terá amanhã a possibilidade de ir em algo mais calmo, mais tranquilo, sem mudanças muito duras, né, com a permanência de alguns jogadores,
ou a possibilidade de mudar tudo, começar com 2 laterais, o Piton com ponta e o Vitor Luiz como lateral esquerdo. A ver aí, né, as cenas dos próximos capítulos, ficar ligado e, é claro, trazer tudo a vocês. Além disso, também algumas novidades, como por exemplo, a ausência de Puma Rodrigues, que foi cortado da lista de relacionados, e o retorno de Pablo Galdamez e Eric Marcos. É claro, o torcedor vascaíno se preocupa com isso, com a situação do Pablo Galdamez, mas pelo menos ele é um nome que não está nem sequer cotado entre os jogadores, dentre os 5 citados aí para entrar no meio-campo Cruz Maltino. Ponto de felicidade, é claro, o retorno do Paê, né? Que após falcar o Vasco da Gama, está aí há mais de um mês sem entrar em campo. O último jogo dele, aliás, mais de um mês não, vai se completar um mês em breve. Foi lá no dia 2 de junho contra a equipe do Flamengo. Ele sofreu uma lesão grau 2 aí na coxa direita há exatamente 19 dias. Tempo de recuperação muito longo, de 3 semanas. Vai voltar dentro do prazo previsto. É um jogador craque diferenciado que tende a ajudar muito aí o Vasco da Gama nessa partida de amanhã contra a equipe do Botafogo. Tá animado com o Paê? Gostou dessas mudanças propostas pelo técnico Rafael Paiva, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E seguindo aqui com o vídeo, porque é claro, né, foi aí como a gente trouxe a vocês, uma sexta-feira muito movimentada, tá? Uma sexta-feira muito animada aí, sexta-feira de principalmente novidades quanto à situação de Coutinho, Souza e Teixeira, né? A gente vem sempre informando muito a vocês de que nesse momento o Vasco da Gama é um clube que vai acertar o retorno desses 3 jogadores. Cada um vinha tendo diferentes momentos nessa situação das negociações. O Alex Teixeira é o mais fácil dos casos, pois é um jogador que está livre no mercado desde que saiu do Vasco na última temporada, então pode assinar contrato a qualquer momento. Já Souza e Felipe Coutinho tinham as suas situações amarradas aos seus clubes. O Souza ao Başakşehir e o Coutinho ao Aston Villa. A situação do Souza foi definida hoje. O Başakşehir, clube turco, anunciou a rescisão contratual do jogador, então o Souza agora se junta ao Alex Teixeira e é mais um atleta livre no mercado. E a situação do Coutinho tende a se resolver nessas próximas horas, inclusive, né? O Vasco aguarda nesse momento apenas a documentação do Aston Villa. A expectativa é que até hoje viesse a ser anunciado a rescisão contratual com o clube inglês, o que não aconteceu, por algum motivo, é claro, né? Mas realmente as negociações já estão muito avançadas para que o Felipe Coutinho possa realmente não mais fazer parte do elenco do Aston Villa para as próximas temporadas. Um atleta que tinha contrato com o Aston Villa até o meio de 2026, mas junto com o clube inglês conseguiu assinar essa rescisão contratual mútua. Então, nesse momento, né, claro, o Coutinho aí estará em breve à disposição do técnico Rafael Paiva. Um jogador muito importante, um jogador de elenco, um jogador que vai ajudar muito o Vasco, um cracaço, sem dúvida nenhuma, que vai subir o nível desse grupo. Então, Alex Teixeira livre, Souza livre e Felipe Coutinho, perdão, nesse processo, né, de ficar livre no mercado, e a expectativa é que o quanto antes isso possa acontecer. E os crias estão muito focados, tá? Hoje foi uma tarde muito agitada para eles, exatamente quanto a isso. Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira treinaram nesta tarde de hoje, cada um separado. O Coutinho pelo menos separado, já Souza, Teixeira e o Alan, que tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, treinaram juntos. Hoje foi dia do Coutinho treinar separado, como está aparecendo aí na imagem a vocês, né? O Coutinho está muito focado também. A informação que nós temos é que ele realmente está dando tudo e vai dar tudo pelo Vasco da Gama. Quer fazer história aí nessa sua segunda passagem pelo Cruz Maltino e está se preparando muito fora das 4 linhas para que realmente isso possa acontecer. E o Souza e Alex Teixeira a mesma coisa. Está aparecendo aí na imagem a vocês o treino deles, inclusive ao lado do Alan nessa tarde de sexta-feira. Então, os jogadores, os crias muito afim, muito interessados, querendo muito dar a volta por cima, acima de tudo também, né? Entre aspas, e no bom sentido, calar a boca de todos nós que criticamos a chegada do Teixeira, a chegada do Souza, jogadores que, é claro, têm a passagem de renome no futebol europeu, mas que no Vasco da Gama não fizeram absolutamente nada. E a hora é essa de mostrar alguma coisa e fazer com que o torcedor vascaíno tenha orgulho desses crias. Então, a expectativa é que o quanto antes esse pacotão de reforços possa vir a ser anunciado na nossa colina histórica. Tá animado com Souza, com Coutinho, com Teixeira? Você acha que esse trio aí vai dar certo com a camisa do Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa sexta-feira. Enfim, sextou, amanhã já é sábado. A gente conta aí muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas!